primeiro livro dos Reis, há a história de um profeta, Tesbita, um homem que aparece ali e que desaparece depois, mas no final do Antigo Testamento uma profecia de que ele ressurge e isso toma conta da mente daqueles que confiavam na palavra. No primeiro livro do Reis, há a história de um homem que enfrenta uma mulher e essa mulher ela tem um poder religioso que domina o poder do Estado e faz do Estado um poder perseguidor. Soa familiar? No último livro da Bíblia fala de uma mulher que monta numa besta e que domina, faz a cabeça da besta e essa besta se faz um poder perseguidor. Na história de Elias há uma batalha num monte diante de um vale e um vale de Megido, ou numa junção de palavras em hebraico, Har Megido, ou do jeito que a gente fala, Armagedon, ou do jeito que você quiser, mas a verdade é que é uma história que se duplica até o final. No livro de 1 Reis, há a história de um homem que sobre um monte faz fogo descer do céu contra um profeta falso que se propõe a tentar fazer o fogo descer do céu também. No último livro da Bíblia, há uma batalha do falso contra o verdadeiro e esse falso, se possível, faz até fogo descer do céu para enganar todo mundo. Não tenha dúvidas, a história de Elias está por toda parte e estando por toda parte, ocupando tanto espaço na Bíblia, há muitas lições para aprender com ela, porque esse personagem é tremendamente importante na Bíblia e você é chamado por o nome dele na história final. Então, não sai daí, a gente está só começando a falar sobre este grande nome da Bíblia no Fé para Hoje. Você é pai? Mãe? Pretende ser? Eu tenho uma boa notícia para você e um recado extremamente importante. A Bíblia diz sobre essa função extraordinária que é educar, lidar com filhos, levá-los no caminho correto. Não é uma tarefa fácil. Eu acrescentaria, nem difícil é, ela é impossível dentro deste mundo, mas ela se torna possível a partir da intervenção sobrenatural. Mas essa sobrenaturalidade é muito mais do que um misticismo. Deus age sobrenaturalmente nos dizendo a partir da sua palavra o que deve ser feito, lidando com uma nova vontade, colocando essas vontades no caminho do Senhor. A Novo Tempo tem um estudo bíblico preparado especialmente para você que está aí vivendo o desafio de educar. Filhos com caráter, filhos colocados no caminho do Senhor, filhos que glorificam a Deus e pais felizes nisso, nessa tarefa. São textos tirados da Bíblia e conclusões nesse caminho que Deus nos coloca. Então, você não pode perder essa oportunidade. Eu tenho algumas notícias para te dar sobre isso. Esse estudo bíblico é totalmente gratuito. Não é gratuito para todo mundo, é gratuito para você. Os Anjos da Esperança, nossos patrocinadores, colocaram um investimento pessoal nisso e proporcionaram essa realidade de que eu posso enviar esse estudo para você. Sim, a Novo Tempo envia esse estudo para você de forma totalmente gratuita. Você não paga nem pelo material, nem pela inscrição, nem pela matrícula e nem pelo envio. Você só entra em contato com a gente, nesses canais que estão aparecendo aqui de comunicação e espera o estudo que ele vai chegar na sua casa. Posso falar uma coisa para você? Fala para todo mundo isso, fala para os seus amigos, seus parentes, aqueles que têm filhos, reúne um grupo e juntos vamos estudar juntos para que a gente possa transformar a nossa realidade colocando Deus na educação dos nossos filhos. Faça isso já. Quase no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, no final do livro de Apocalipse, capítulo 17, há uma descrição da meretriz, seu desenvolvimento, seus crimes, sua morte. Essa expressão meretriz está em contraposição à noiva do Cordeiro. A meretriz, ela é prostituída e prostituidora, se é que podemos dizer assim. Ela se alimenta, ela está embriagada do sangue dos justos, ela é uma causa de perseguição, de morte, de martírio.
Ela é assim chamada de meretriz porque essencialmente ela é uma traidora. A relação que ela tem com Deus e sua palavra é de infidelidade. Ela é infiel e propaga a infidelidade. Ela simboliza no livro do Apocalipse a inserção de uma doutrina falsa e os seus efeitos no mundo. É a traição a um Deus fiel. Ela é o contrário, oposto do povo de Deus, que é a noiva adornada para o seu esposo. Essa meretriz é um personagem que está desde o começo do livro do Apocalipse, passando pelas cartas ali, descrita, e ela é descrita com um nome no começo do livro de Apocalipse, e esse personagem se desenvolve na história. E lá no comecinho do livro do Apocalipse, nas cartas, ela fala, esta mulher, Jezabel. No capítulo 17, conforme eu disse, tem uma citação sobre ela falando da sua morte. Preste atenção. No capítulo 17, verso 14, diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. E agora preste atenção no 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhes comerão as carnes e a consumirão no fogo. O texto deixa claro que essa mulher, essa meretriz, ela não apenas é chamada de Jezabel, mas ela morre como Jezabel morre, o que nos leva à conclusão de que Deus usa este personagem real da história de Jezabel para descrever a trajetória de um engano da religião falsa e dessa prostituição à realidade da fidelidade esperada por Deus no seu povo. É em contraposição. O povo, a noiva, o povo de Deus, o remanescente no livro de Apocalipse, ele é descrito pela sua fidelidade. Eles são fiéis aos mandamentos de Deus, eles permanecem fiéis ao testemunho de Jesus, eles têm a fé em Jesus. A meretriz não, ela é infiel, prostituta e prostituidora. Agora eu vou voltar por um ponto muito importante do texto. Ela morre antes da volta de Jesus, ela morre antes do milênio, ela morre numa revolução, numa revolta assim palaciana, porque a descrição ali dos 10 chifres, ou seja, os 10 reis, uma confederação política envolta por ela, quando se vê enganado por ela e percebe a irreversibilidade do dano dessa culpa que foi causada pelo engano que ela propôs, eles a matam e ela jogam. Olha para o texto como que descreve a sua morte. Ele diz assim, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. A maneira como Deus destrói a meretriz é usando o ódio daqueles que foram enganados por ela. Não é preciso uma pesquisa muito profunda, basta ler na história de Elias como Elias profetiza o fim de Jezabel e como Jezabel morre. Ela é atirada da janela do palácio, os cães lambem o seu sangue, ela morre despedaçada exatamente como está aqui. Isso não é uma coincidência, é a maneira como Deus nos chama a atenção usando um personagem da história para que a gente tenha precisão em compreender. E se Jezabel está aqui, obviamente que Elias também está. O livro do Apocalipse é estruturado de maneira que o centro, o epicentro, o ponto focal e central da sua mensagem esteja nos capítulos centrais. Então a gente pode, sem sombra de dúvida, inferir que nos capítulos 10 até o capítulo 14, há ali o centro do texto para onde, da margem para o centro, a mensagem leva. Eu leio para você um texto que está aqui no capítulo 13 do livro de Apocalipse, verso 11, dizendo assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, diz o verso 12. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E por fim, no verso 14, no texto que estamos lendo agora, diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foram dados exercer diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Há elementos interessantes no texto. A espada que fere,
Mas o central aqui, mais importante para nosso estudo de hoje, é perceber que ela faz fogo descer do céu. Olhando para o texto bíblico, desde o Gênesis até agora, no texto que lemos de Apocalipse, nós vamos achar um paralelo para ela. É necessário a gente pensar um pouquinho sobre o porquê achar um paralelo. O livro do Apocalipse tem, na sua tradução principal em português, 404 versículos. Destes, mais de 200 são citações do Antigo Testamento. Portanto, a maneira correta e mais precisa de compreendê-lo é buscar o significado que o texto citado teve na primeira vez em que foi escrito. E por que devemos buscar o significado? Aqui vale uma reflexão. A Bíblia, no livro do Apocalipse, nas principais versões em português, ela tem 404 versículos. Repetindo, o livro do Apocalipse tem 404 versículos. Destes, quase 300 são citações diretas do Antigo Testamento. Qual a conclusão que a gente chega? Sem compreender as citações do Antigo Testamento, nós não compreendemos eles ou não compreendemos o livro. Portanto, é necessário saber, antes de mais nada, qual é o significado que aquele texto tinha no primeiro momento que foi escrito. Então, a gente procura esses ecos no Antigo Testamento para dar o significado preciso. Isso quer dizer que quando a gente vê uma citação direta, a gente deve procurar ali onde é que ele foi escrito, o que tem a ver. Agora, procure na sua memória, pensando naquilo que você conhece da Bíblia ou folheando no texto, onde é que há uma falsidade que se levanta de um povo ou de um profeta falso ou de um poder que se levantou contra o povo de Deus que fez fogo descer do céu ou a tentativa de fazer fogo descer do céu. Não é necessário procurar muito, nós vamos achar rápido. Lá em cima do Monte Carmelo há uma batalha de Elias contra o profeta de Baal. E qual era o desafio? Fazer fogo descer do céu. O texto diz que no aperfeiçoamento e da arrogância desse falso profeta, da arrogância da besta no final dos tempos, ele vai ousar fazer artificializar o fogo descer do céu. Ali e aqui há uma junção para que a gente compreenda o significado. Da mesma forma que a meretriz é um eco do que foi Jezabel no livro de Reis, ela aparece no livro de Apocalipse. Se há o inimigo de Deus, também há aqui o povo de Deus. Aqui, se a besta faz fogo descer do céu, na maneira que o falso profeta fez no Antigo Testamento, a gente vai achar Elias também e a batalha. E aqui a gente começa a juntar todas as peças, porque o livro do Apocalipse fala de uma batalha, a batalha do Armagedon, e a gente percebe o que é essa batalha. Porque o vale de Meguido, ele fica diante do Monte Carmelo. Da mesma maneira, Elias ressurge. A mulher aqui no livro de Apocalipse, ela é descrita como montada em cima da besta, ou seja, você tem uma mulher, a meretriz, que é claramente descrita como Jezabel, que comanda algo, um ser mais forte que ela, capaz de fazer coisas que ela não faz. Portanto, há uma ideia fazendo a cabeça de um poder político para que esse poder político haja. Você chegou à mesma conclusão que eu, espero. Ou seja, lá no livro de Reis, Jezabel faz a cabeça de Acabe para que Acabe sentencie, execute, coloque o poder de Estado a serviço de uma ideia religiosa. Aqui no livro de Apocalipse há uma força religiosa que comanda um poder que ele não tem para fazer perseguição, derramar sangue e impor autoritativamente a sua vontade. É a história de Elias se repetindo também para você. Se Jezabel está presente, se Elias está presente, se os profetas de Baal estão presentes, é porque nós também estamos presentes. Precisamos, portanto, com muita energia, humildade, dedicação ao texto, voltar para a história de Elias e perceber quem nós somos nessa história e por que esse personagem simplesmente aparece e reaparece. Ele é um personagem muito importante para ser ignorado, ele está de uma ponta a outra. O texto fala e chama Elias de Elias o Tesbita, o que nos leva à primeira lição que eu queria te chamar a pensar sobre isso. Elias, ele é de Tesbe. Não é uma cidade importante, muito pelo contrário, é uma cidade que alguns até chamariam desprezível, rural, agrária, e há muito de Tesbe em Elias, o Tesbita. E aqui há uma lição que eu gostaria que você anotasse no seu coração sobre o chamado e os lugares.
Elias sai de um lugarzinho pequeno para um lugar grande, de um espacinho pequeno para um espaço grande, de um lugar considerado desprezível e que não estaria em nenhum outro livro de história se não fosse por um homem chamado. A origem de Elias não o desabilitou para a sua missão, muito pelo contrário, a origem de Elias fez Elias um homem completamente apto para aquilo que Deus queria fazer através dele. Eu estou falando com alguém que está me assistindo nesse momento e pensando que a sua história não o tornou capaz de fazer grandes coisas na história dos outros, no mundo e para Deus. Mas, por favor, abandone esse pensamento, porque não há respaldo bíblico para isso. A palavra de Deus diz claramente que Ele está cuidando e pensando em você e nas coisas que Ele colocou no seu coração, que o impressionou. E tudo que você viveu até agora, inclusive as coisas que você e Deus não queriam que acontecessem, nas mãos de Deus, são instrumentos de combate para Ele, para que você faça grandes estragos contra o mal e grandes construções no mundo. Quando você pensar na sua origem e pensando que a sua origem, sua história, o lugar de onde você veio, a maneira como você aprendeu a falar e a ver o mundo, o desabilitou, pense que desabilitações são coisas que acontecem quando estamos longe das mãos de Deus. Quando você pensar na sua origem, lembre que Elias é tesbita. Primeiro Reis, capítulo 17, logo no começo, o primeiro verso diz: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Há uma intervenção divina, mas Elias nos chama a atenção para uma frase. Ele está de frente para o rei, cara a cara com o rei, face a face com o rei, mas o que ele está dizendo é que ele está perante a face de Deus. Dentre tantas as coisas profundas e textuais que a Bíblia faz emergir para a gente dessas lições, ou da lição dessa frase, estar diante da face de Deus, eu queria destacar uma. A presença de Deus na nossa vida, na missão, no ofício de ser porta-voz de Deus, está muito além de um encontro com o templo. Sim, o Deus real, ele não está preso a templos, ele não está preso a um santuário. E aqui podemos perceber que o santuário tem uma função de revelar, tem uma função didática, de comunicar e nos fazer compreender, ver, viver muitas coisas que não viveríamos, deduziríamos sozinhos. Mas a relação da presença nessa realidade é muito grande, você deve levar isso muito a sério. Temos um Deus onipresente, isso é real, ele pode alcançar todos os lugares com a sua presença. Mas dizer sobre a presença de Deus é muito mais do que a capacidade dele. Ele tem e está dizendo sobre um relacionamento. Essa relação, portanto, que devemos ter com a autoridade que deu sobre nós e a nossa de fazer o que ele mandou diante de todos no mundo, tem a ver com a presença dele. Durante toda a história, desde Elias, passando pelos reformadores, os perseguidos, aqueles que foram apedrejados, mortos a fio da espada, queimados vivos, aqueles que ousaram dizer coisas diante de reis e poderosos, viveram a experiência de que quem está ajoelhado diante de Deus consegue ficar em pé diante de qualquer pessoa. A contemplação da face de Deus na intimidade, seja de um quarto, seja andando no caminho, mas a realidade da presença de Deus na vida de alguém, ele é determinante para a autoridade, a realidade, a intimidade e tudo que se possa viver ou fazer de útil no planeta. Grandes homens se levantaram fazendo grandes coisas, mas todas essas coisas começaram com eles vivendo a experiência de estar na face de Deus. Foi o estar na face e diante da face de Deus que fez com que Elias corajosamente enfrentasse Acabe, sabendo que um dia antes, ou naquele momento antes, ele esteve na frente do único e verdadeiro rei que existe. A realidade é sempre muito maior do que o tamanho da sua experiência com ela. Sim. Nós somos tentados a tomar a parte pelo todo e às vezes tomar o todo pela parte.
Mas a realidade, repito, é maior do que a nossa experiência com ela. O que quer dizer que aquilo que nós não vivemos ou não sabemos que existe, de fato não existe para nós. Mas isso significa que ela não existe de fato para todo mundo. Vamos pensar na experiência de Elias. No capítulo 17, no decorrer da história, há o seguinte verso. Capítulo 17, verso 8 diz: Então veio a palavra do Senhor dizendo: Desponte e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. No decorrer da história, a gente vê a fidelidade daquela mulher que serve a Elias, que serve ao Deus de Elias e que ela tem fé na experiência com o Deus de Elias. Mas perceba duas informações nesse texto. Sarepta ficava perto de Sidom, e Sidom é uma importante cidade fenícia, portanto, habitada por fenícios, e a maior parte dos fenícios são adoradores de Baal, o deus que Jezabel serve, que ela profetiza. Ou seja, Deus mandou Elias sair do território do povo de Deus para ir para o território dos fenícios e encontrar um fiel entre os fenícios que adora o Deus de Israel. Não é interessante? Enquanto muitos adoradores do Deus verdadeiro agora o traíram e estão adorando no lugar do Deus verdadeiro, no país do Deus verdadeiro, estão adorando um Deus falso, o país do Deus falso, lá é encontrada uma mulher que adora o Deus verdadeiro. Se a percepção de toda a realidade fosse somente o que está acontecendo em Samaria, que está acontecendo somente em Israel, que está acontecendo somente com Acabe, nós não entenderíamos o todo. Mas a realidade é muito maior do que a nossa experiência com ela. Há em Sarepta alguém que adora. A gente às vezes acha que tudo está perdido pela maneira como nós olhamos o mundo ao nosso redor. Quando Deus fala, vou te mostrar uma coisa maior. Tem coisas que você não está vendo. E Elias daqui a pouco vai viver uma experiência mais radical com isso ainda, dizendo que a nossa percepção não é totalmente confiável. Precisamos de revelação. Primeiro Reis 18, verso 40 diz: Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Mais de 400 mortes. Elias mata todos, e ele convoca o povo a chamar, a pegar, a lançar mão. Ali o texto é claro, é pesado. E eles vão até o ribeiro, e ali os matou. Surge uma pergunta: para que essa carnificina? Mas olhe que a Bíblia não é nem um pouco conivente, ela não alivia, ela fala sério sobre essas coisas. E hoje ela fala para mim e para você uma realidade sobre isso. O mal deve ser cortado pela raiz. E aquilo que do mal eu e você não matamos hoje, é aquilo que do mal vai se levantar para nos matar amanhã. A Bíblia tem muitas histórias sobre isso e Deus adverte diretamente. As revoluções de verdade na nossa vida e as grandes transformações da nossa vida devem começar com o ato de não subestimar o pecado. Não basta ter apenas uma grande manifestação do poder de Deus diante de nós, quando o fogo desce do céu e consome o sacrifício, a madeira, a pedra, faz consumir toda a água e faz um buraco no chão, se a próxima atitude não é voltar para dentro de si, de casa e do comportamento e romper ali com o mal que se ergueu e que gerou toda aquela tragédia. Deus nos chama a nos examinar. O texto do salmista é maravilhoso e pesado e sério para você e para mim. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, vê se há em mim algum caminho mau. E mesmo quando eu não percebo exatamente isso, eu preciso que Deus revele para mim o que é. Uma coisa me vem à mente, uma cena me vem à mente e que é muito importante para vir a sua também. Aqueles discípulos todos estavam ao redor da mesa quando Deus diz em Jesus: um vai me trair. O único que não faz pergunta nenhuma é a que o traiu. Todos os outros desconfiam de si mesmos, olham para Jesus e dizem: sou eu, Senhor. Portanto, há algo para ser retirado, há algo a ser oferecido e uma oração importante a ser feita, e a história de Elias nos diz: é necessário investigar a si mesmo, voltar para a origem do mal e eliminar o mal. É necessário cortá-lo. Deus nunca fala de folhas, frutos ou folhas de uma árvore sem antes falar das suas raízes.
capítulo 19 de primeiro livro de Reis, aquele grande momento épico na vida do profeta, quando ele está ali no Monte Horebe para ter um encontro radical, profundo com Deus. Um encontro que transforma, um encontro almejado. E há um Deus que vai atrás do seu filho, atrás do seu profeta, para colocá-lo de volta no eixo. O texto todo fala de um Deus cuidadoso. Aliás, o texto todo, de toda a história de Elias, é um Deus cuidadoso. Um Deus que cuida do seu povo, que interfere e não permite que seu povo siga seu próprio caminho que leva à destruição. Muito antes do povo de Israel buscar a Deus, clamar o Senhor a Deus, Deus envia um profeta, Deus fala com seu povo através do seu profeta e o chama de volta ao caminho correto, à adoração verdadeira e a uma vida com propósito. Ali, conversando com Deus no Monte Horebe, Elias coloca e fala para Deus a sua percepção. Observe o texto. 1 Reis, capítulo 19, ali ele respondeu, diz o verso 14: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Elias está certo pelo que falou e errado na segunda coisa que ele não falou. E a soma do certo com o errado dá errado. Olha só, ele diz que ele se fez extremamente zeloso. Ele fala, tenho sido extremamente zeloso. E ele fala o que as pessoas fizeram. Ele está correto quando ele fala que ele foi zeloso, e de fato ele foi zeloso mesmo. Ele fala que ele é radicalmente zeloso, isso é real mesmo, é só ler os versículos anteriores. Ele diz que as pessoas derrubaram os altares, romperam com a aliança, se corromperam e caminharam no caminho da idolatria. Ele está correto mesmo com isso. Mas olha o que ele diz, só fiquei eu. Por favor, antes de você se despedir de mim nesse programa, preste muita atenção no que está acontecendo aqui. A percepção que Elias faz de si mesmo não lhe dá a possibilidade de fazer uma avaliação completa do coração de um outro fiel. Ele fala, só fiquei eu. Qual é a resposta de Deus quando ele diz só fiquei eu? Jesus responde para ele no verso 18, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O fato de você ser a pessoa certa, está fazendo a coisa da forma correta e tem uma percepção de pessoas ao seu redor que não estão fazendo as coisas de forma correta, não te permitem avaliar a fidelidade dos outros. Sim, às vezes nós olhamos para nós mesmos na nossa luta solitária em fazer o que é correto, sofremos porque pessoas ao nosso redor estão fazendo tudo errado e isso nos leva a errar achando que nós estamos e só a gente está fazendo o que é correto. Jesus olha para Elias e fala, não Elias, eu tenho ainda 7.000 que não se dobraram a Baal. Ou seja, o fato de você ser aquilo que sobrou não faz você pensar corretamente. Você precisa de Deus dizendo para você que o plano não é seu, que o projeto não é seu, que o reino não é seu, o reino é dele. Ele se responsabiliza e coloca poder para que as coisas funcionem. Muitas vezes nós olhamos para Deus e falamos, Senhor, eu estou sozinho aqui. Quando Ele olha para mim e para você e fala, não está não. Eu sou capaz de conservar mais pessoas como você. Permita que a revelação te dê uma perspectiva correta das coisas, mais do que a sua dor, mais que a sua tristeza, mais do que a sua solidão. A minha solidão não é capaz de saber tudo o que acontece, mas a palavra de Deus me revela e hoje ela revela. Você não está sozinho.